você que está em casa também. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seja bem-vindo aqui, se sinta abençoado por Deus neste dia, nesta oportunidade que Deus concedeu para todos nós. Legado, vamos à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao versículo 11, vamos ler tudo de novo, a segunda parte desta mensagem que Deus vai falar em nossos corações. 1 Coríntios capítulo 7, 1 a 11, está escrito: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra, amém? Fiquem à vontade e não deixa a sua Bíblia fechada, deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar a ministração no dia de hoje. O que eu quero que você, antes de nós iniciarmos aqui, o que eu quero explicar para vocês, que a teologia, ela não contém erros, não vai ter erros. A palavra do Senhor, mas talvez a nossa interpretação pode ter alguns erros, depende como você vai interpretar, porque quando eu começo a meditar nas Escrituras, não tem para onde fugir, e principalmente quando a gente fala sobre casamento, algo tão polêmico, que nem eu falei há 15 dias, de nós pegarmos lá de Gênesis a Apocalipse, a gente vai entender esses princípios do casamento, aonde muitos de nós temos trazido no nosso dia a dia, e sempre é algo tão polêmico, porque cada um quer levar para um lado, mas a gente precisa meditar na teologia, nos princípios cristãos, nos princípios de Deus para o casamento. Então é algo polêmico quando se fala sobre casamento, desde o início até o fim, conforme a gente já comentou aqui com vocês. E se nós observar, nesta igreja de Corinto, só recapitulando rapidinho aqui, nesta igreja de Corinto existia o quê? Os extremos que estava dentro desta igreja, porque o primeiro pensava que o sexo dentro do próprio casamento era pecado, e outros também defendiam, um outro grupo defendia também o celibato, os extremos. E Paulo está dizendo aqui sobre o dom, e que cada um precisa resolver sobre a sua vida, se você tem o dom de casar,
ou você tem o dom de ser solteiro. Paulo está explicando sobre isso. Paulo está nos ensinando, nos orientando. Então existiam esses grupos. Os grupos, os extremistas daquele período, que talvez formado pela maioria ali dos judeus, eles julgavam que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Então Paulo, ele enfrentou ali essas duas facções, esses dois extremos na igreja, e ele combateu a ambos. E isso acontece também nos dias que nós estamos vivendo. Então, para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. E aí você examine você. Você é uma pessoa que tem o dom para casar, ou você tem o dom para ser solteiro? Não fica correndo atrás de revelamento para que Deus venha revelar para você, não, porque a palavra do Senhor, ela está sendo clara em relação a isso. Então esses dois assuntos aqui abordados por Paulo, o primeiro, Paulo falou sobre o quê? Sobre a pureza do casamento, e a segunda, a duração do casamento, que é a parte que nós vamos falar hoje com todos os irmãos. A pureza do casamento, nós falamos da última vez, Paulo também lhe proíbe a união homossexual, no versículo 2, nós meditamos sobre isso. Paulo também proíbe o celibato compulsório, lá no versículo 1, que a gente já meditou. Paulo também destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. É aqui que o negócio começa a complicar. Os direitos conjugais, porque lá talvez dentro do lar da família, cada um, eu tenho que ser assim. O outro, não, tem que ser assim, e começa às vezes, e não vai para onde? Para as Escrituras. Nós não vamos para a palavra de Deus para ver o que a palavra fala para mim, não o meu achismo, tem que ser assim, não é assim, é o que a palavra está nos orientando, é o que as Escrituras nos orientam. Então, no versículo 3 e 4, Paulo vivia em uma sociedade de profunda influência machista. Paulo se encontrava também como hoje, e ele quebra esses paradigmas da cultura prevalecente e afirma a igualdade. E tem que ter a igualdade também no casamento, os direitos conjugais, como Paulo está dizendo no versículo 3, olha lá, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Direitos iguais, está conforme as Escrituras, conforme a palavra do Senhor. Então o imperativo aqui presente, conceda, indica o quê? O dever habitual, o dever de cada um, e Paulo está falando do relacionamento sexual, direitos iguais. Quando não tem direitos iguais dentro do casamento, não adianta chamar pastor, não adianta chamar o profeta, não adianta, é você, o seu cônjuge e próprio Cristo. É a palavra de Deus juntamente com vocês. Então a mesma Bíblia que condena, eu falei sobre o sexo antes do casamento, o pecado também da fornicação, e também o sexo fora do casamento, o pecado do adultério. Paulo também está dizendo que a ausência aqui de sexo no casamento também é pecado. Quando a gente fala sobre fornicação, sobre adultério, soa nos nossos ouvidos, às vezes, uma palavra forte, mas quando a gente utiliza, que Paulo está dizendo aqui também, que o sexo também, quando tem a ausência do sexo dentro do casamento, também é pecado. Ou seja, cada um, seu parceiro, precisa analisar conforme a palavra do Senhor. Então o marido, a Bíblia está dizendo que deve conceder à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente também a esposa ao seu marido. Ambos então, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus e desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio que Paulo está dizendo. E Paulo prossegue, ele fala da chantagem sexual, que é algo que é pecado, e hoje nós entramos então, que Paulo se torna ainda mais enfático ainda que no versículo 5. É aqui que a gente vai continuar. Quando a gente observa no versículo 5, quando ele escreve, não vos priveis um ao outro. Está aí no versículo 5. Em outra versão está escrito que os dois não se neguem
um ao outro. É a mesma coisa. Então Paulo está dizendo que a prática do sexo no casamento é uma ordem apostólica. É uma ordenança. Então a ausência da relação sexual no casamento é pecado. E a gente precisa entender isso. A gente precisa meditar nisso. Então, dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir. Ela necessita, é um direito sagrado do cônjuge. Então, Paulo afirma a capacidade dos casais se absterem temporariamente. Se nós meditar no versículo, está dizendo temporariamente das relações sexuais, na parte 5b, olha que Paulo está dizendo, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo. Então Paulo não está dizendo, tem gente que quer cronometrar, tem que ser assim, não pode ser assim. Paulo está sendo categórico, enfático. Paulo está explicando aqui para todos nós, quando é que um casal pode se abster então do sexo, pastor? Quando ambos estão em total harmonia, em sintonia a respeito da decisão. Por isso que eu sempre falo, todo casal que chega até mim, eu sempre falo, como está Cristo na sua vida? Como está Jesus? Se não adianta. Às vezes tem pessoas, e isso dá uma confusão, porque às vezes saiu até uma historinha um outro dia, que uma pessoa falou para mim, mas eu gostaria de namorar uma pessoa que está fora da igreja, e aí o que o senhor acha? Não vai dar certo. Isso é antibíblico. Mas lá na igreja que eu congrego só tem feinho. Não encontrei nenhum bonitinho. Isso é antibíblico. Não dá certo. Mas eu encontrei fulano, meu Deus, não dá certo, isso é antibíblico, a palavra de Deus não bate, não dá certo. Nós precisamos meditar nas Escrituras, comparar as Escrituras naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus está afirmando juntamente conosco. Então Paulo afirma que a capacidade dos casais se absterem temporariamente. Não está dizendo por um longo período, quando então com esse casal, tem que se abster, quando ambos estão em harmonia, quando ambos estão em concordância. Então o homem não pode chegar à esposa e dizer, ou a esposa chegar no marido e dizer, esta semana, ou este mês, eu não estou disponível para a relação sexual. Não pode fazer isso, está na Bíblia. Pastor Fernando, o senhor voltou do Paraná meio estranho. Só voltei continuando pregando onde eu estava. Não voltei nada diferente. Só voltei para a gente tentar observar o que a palavra do Senhor está dizendo. Essa historinha que existe ainda nos dias atuais, alegando, eu trabalhei o dia todo, estou cansado, eu estou com dor de cabeça, e outras desculpas descabidas. Não agrada o nosso Deus, isso não agrada o nosso Senhor. Meu irmão, depois você resolve com a sua esposa na sua casa, eu não tenho nada com isso. Coloque Jesus lá, fala, Jesus, vem aqui, Jesus, senta no banquinho e resolve aqui, vamos conversar nós três hoje. Não quero nem saber, o pastor não tem nada com isso, é você, Jesus e a sua esposa. É você que tem que resolver, chegar num acordo lá, porque a palavra do Senhor, ela não tem erro, e eu e você precisa ter esse entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então se há de se tomar essa decisão, os dois precisam estar absolutamente em acordo. Os dois, ambos precisam estar em acordo. O homem não pode chegar à esposa e falar, hoje eu não estou afim, hoje eu não posso e não sei o quê, e sempre fica aquelas desculpas, que cada um aqui deve entender do que eu estou falando, não precisa desenhar para vocês, né? São todo mundo aqui, ninguém tem nenhuma criança aqui, são todos que estão aqui dentro e são adultos. Então a Bíblia diz que essa atitude de boicote ou de chantagem sexual no casamento é pecado. Paulo está... E aí, vamos trazer para os dias de hoje. Quantos divórcios que tem dentro da igreja? Diz a história hoje, as pessoas têm feito um levantamento hoje da igreja, principalmente da igreja brasileira. 50% das pessoas que estão dentro da igreja
estão divorciadas. Eu falo igrejas. Por quê? Porque às vezes não estão colocando Cristo em primeiro lugar. Não estão colocando o Senhor, e isso é um mandamento bíblico, é uma desobediência ao mandamento do Senhor. Então a abstinência sexual entre o casal não deve ser por um longo tempo. Está aí, versículo 5 na parte A, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações. Em outra versão que eu li com vocês, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então a abstinência não é por um longo período. Um casal sábio, ele não delimita tempo cronológico para se privar de relação, mas apenas se priva da relação por um momento específico. Qual é esse momento? O que a Bíblia diz? E a gente tem que ler isso. Quando às vezes as pessoas leem a Bíblia, tem gente que já falou para mim, já li a Bíblia 10 vezes, mas às vezes não consegue tirar, não consegue examinar o que a palavra está dizendo. Então Paulo está dizendo que apenas se priva da relação por um momento específico. Qual é esse momento específico? Por uma necessidade específica, seja ela pessoal, seja ela familiar, seja ela na igreja, seja ela no seu país. Pode-se tirar esse momento. Então Paulo ensina que a abstinência do sexo no casamento tem de ter uma intenção expressa a se dedicar, está aí, a oração. Paulo está falando algo espiritual. Paulo está trazendo algo espiritual. Paulo, ele pontua para vos dedicardes na oração. Às vezes, quantas pessoas que já chegou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu estou 40 dias, olha, 40 dias, e eu não chego. Falei, meu filho, o dia que você chegar lá, o chinelo vai estar molhado. Por quê, pastor? Porque, meu filho, não é assim que funciona. Tem gente que quer ficar 40 dias, meu Deus do céu, misericórdia. E às vezes a palavra do Senhor está dizendo que é apenas para oração. Eu preciso ter essa sabedoria. A abstinência sexual, ela não pode ser por qualquer motivo. Está escrito nas Escrituras, tem de ser por uma razão espiritual. Ela não pode ser por cansaço. Ela não pode, eu não estou dizendo que você vai fazer da sua esposa lá, meu irmão, um robô, pelo amor de Deus. Não vai pensar, não vai sair daqui carnal também, que a sua esposa não é máquina, pelo amor de Deus, mas está dizendo nas Escrituras que não é por cansaço e sim por algo espiritual. Não é fácil pregar para vocês não, né? Vocês estão sentadinhos aí, né? Vocês gostam, vocês dão risada, né? Vocês vão estar aqui amanhã aqui em cima pregando. Vocês vão lá para a África ser enviados, e vai ter que trazer a exposição certinha da palavra do Senhor. Então não pode ser por qualquer coisa, não pode ser por cansaço, não pode ser por conta do trabalho, eu trabalhei demais, não pode ser por dor de cabeça ou indisposição emocional. Está escrito nas Escrituras, meu irmão, já falei, conversa com a sua esposa depois. Então a questão aqui é por uma razão, ela é espiritual. Ambos têm que chegar no acordo, ambos precisam conversar, não pode ser por qualquer motivo. Então a questão é por uma razão espiritual. É interessante que Paulo, ele não recomenda um longo período de oração. Tem gente que fala, não, mas eu vou orar 8 horas. Paulo não está recomendando, ele diz, e novamente vos ajuntardes. Está aí no versículo 5, Paulo orientando. Então há pessoas que se escondem às vezes atrás de uma pretensa, ou seja, que supõem uma espiritualidade para sonegar ao cônjuge a satisfação sexual. E isso perante a Bíblia está em desacordo. Vai em desacordo com as Escrituras. Então Paulo diz que se pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado de retornar à relação sexual quando o tiver passado. Passou aquele período espiritual,
O período que você pegou, separou para o Senhor. Por que Paulo então é tão enfático nessa questão da relação sexual entre o marido e a mulher, pastor Fernando? É porque se o casal abrir brecha nessa área, Satanás vai entrar. Isso está na Bíblia. Satanás vai entrar em campo com a sua perversa atitude. Então, onde a chantagem sexual no casamento, Satanás entra em ação. Está aí no versículo 5, leia lá comigo, olha lá, ó. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, está na Bíblia, está na palavra do Senhor, se encontra aí nas Escrituras. Então, se nós não vigiarmos, se nós não tomar o cuidado, Satanás entra em campo, Satanás entra em ação. E tome cuidado com o jargão que nós utilizamos nas tribunas, o jargão que nós falamos, ó, aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Cuidado com esse jargão, tome muito cuidado, porque nós precisamos ficar atento. Precisamos observar o adversário, precisamos ficar atento com ele. Então, quando um casal brinca com essa arma do sexo no comportamento e chantageia o cônjuge, privando-se da satisfação, o que tem direito, Satanás vai entrar nessa história. Satanás vai tentar destruir. Então cabe aqui alertar sobre uma grande ameaça à vida sexual dos casais. Qual que é? A pornografia. Acaba entrando. Quantos casamentos, meus irmãos? Quantas pessoas na pornografia? Quantas pessoas? E a palavra de Deus, ela determina que o leito conjugal, ele deve ser sem mácula. Está lá em Hebreus. As pessoas, às vezes, eu não vou trazer aqui esse ensinamento para vocês, que às vezes falam assim, ó, tal lugar não pode ir, porque olha aqui, está dizendo na Bíblia que o leito tem que ser sem mácula. Não está dizendo a cama que a gente dorme, pelo amor de Deus. Não vou explicar sobre esse detalhe, vamos pular. Então, há muitos homens, às vezes, mesmo os cristãos, viciados em pornografia. Muitas pessoas, é um lixo que cheira mal e deixa o ambiente desagradável. Lixo, ele produz o quê? Doença. Então Paulo está ensinando, se nós observar o versículo 7, ele está dizendo, ó, no versículo 7, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. No versículo 8 ele fala, digo porém aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. E no versículo 9 ele diz, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Tem muitas pessoas que entram nessa onda de pornografia, e assim vai, são vários detalhes que nós precisamos ter o cuidado. Então, outro ponto aqui também, abordado por Paulo, a duração do casamento. Olha comigo no versículo 10 e no versículo 11, o que Paulo está dizendo, leia comigo, olha só, todavia aos casados, mando não eu. Paulo está dizendo em primeira pessoa, ó, não é eu não, hein? Mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Paulo está ensinando. No versículo 10 e o versículo 11, Paulo diz que o casamento deve durar enquanto dura a vida. Pastor Fernando. Olha lá no versículo 39, versículo 40, veja comigo, olha lá, ó, dizendo, ó, no versículo 39, a mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, não vai orar para ele morrer, tá, irmão? Nem irmã, tá? Ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Não vai ficar orando, não. Deus não vai ouvir essa oração, essa macumba dentro da igreja, não. E aí ele continua, a mulher não está livre, no versículo 40, porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Em outra versão, Paulo está orientando no versículo 10 e 11, então, Paulo diz que o casamento deve durar enquanto dura a vida. Paulo responde duas perguntas que a igreja de Corinto faz a ele. Essa igreja que tinha problema com culto à personalidade, essa igreja que tinha problema em contenda,
vidas, essa igreja que tinha problema com ceia do Senhor. Então Paulo, essa igreja também que tinha problema com o casamento, ele faz duas perguntas para Paulo. A primeira que é: o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? E se eu me arrepender? E aí? E se eu me arrepender? E aí? E essa é a situação de muitos casais hoje. Ai, eu se arrependi. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu me arrependo. Então há muitos casais nessa situação. Dentro da igreja, há muitas pessoas que se casaram e depois se arrependem, reconhecendo que fizeram uma grande besteira. E Paulo responde aqui no versículo 10, versículo 11. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes, meus irmãos? Sabe por quê? Porque eu sempre falo, casamento é algo complicado. E quando as pessoas casam, as pessoas fazem todo o preparativo. Vai lá, arruma a flor, arruma o vestido de noiva, arruma lá o melhor blazer. Meu Deus do céu, e se arruma. E depois passa uma semana. Eu não sabia que você roncava desse jeito. Tem que colocar um papel na sua boca. Meu Deus do céu, eu estou perdido agora. Vai ter que aguentar até o fim. Não tem para onde correr. Vai ter que ficar junto. Não tem para onde fugir. Não tem ao que Paulo está orientando. Então essa é a situação de muita gente. Há muitas pessoas que se casam e depois se arrependem. E talvez pensa que fez uma grande besteira, casou-se. Nós precisamos entender, precisamos aguentar firme. Precisamos não desanimar. Precisamos levar em frente o nosso casamento. É isso que Paulo está respondendo para um grupo. A segunda pergunta que a igreja fez é: o que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? E quando a situação se torna difícil? O que eu devo fazer? Aonde eu preciso? O que eu vou fazer? Há casamentos que às vezes adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscado ainda do que se separarem, mais arriscado. Então Paulo está orientando, Paulo oferece duas soluções pastoriais, no versículo 11, Paulo está trazendo a primeira solução: separe e fique sozinho, está lá no versículo 11, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. A segunda solução é: faça a devida reconciliação. Está aí no versículo 11, a palavra do Senhor no versículo 11, eu vou ler em outra versão, para ficar mais fácil para você. Olha, porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então, que faz as pazes com o marido. Está no versículo 11 da palavra do Senhor. De maneira alguma, o apóstolo aqui apoia a hipótese do divórcio. Por quê? Porque tem muitas pessoas, às vezes, principalmente eu creio que acontecia na igreja de Corinto e acontece hoje. Tem gente que quer separar por qualquer motivo. Tem gente que quer divorciar por qualquer coisinha. E não pode. É isso que Paulo está orientando. Paulo, ele reafirma o próprio ensino de Jesus Cristo. Paulo, ele reafirma que o ensino de Jesus de que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que foi vítima da infidelidade. O que Deus ajuntou, não o separa o homem. É isso que é o ensinamento da palavra. Então Deus, ele colocou ao redor do casamento. Isso a gente tem que observar. Paulo, ele está dizendo que Deus colocou ao redor do casamento muros. Que tipo de muros? Não para fazer dele uma prisão. Não é para fazer uma prisão, não, mas um lugar seguro. Se nós observar as nossas casas, a gente coloca muro ao nosso redor da nossa casa para quê? Por conta de segurança. E é isso que Paulo nos orienta. É isso que a palavra do Senhor, que Deus está nos orientando, que colocou ao redor do casamento muros, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar seguro.
É algo que eu e você precisa talvez meditar, eu e você precisa entender sobre o casamento. É algo que eu e você precisa sentar, é algo que eu e você precisa dialogar. Cada um que está aqui tem que dialogar com o seu parceiro, a sua parceira, e chegar em uma conclusão perante Jesus Cristo. Não é a opinião de um, não é a opinião do outro, não é, eu sei que existem casos e casos, às vezes, até mesmo por problemas de saúde, que cada um precisa conversar, ambos precisam dialogar. Quando há diálogo no casamento, pode ter certeza que o nome de Cristo sempre será glorificado nesse casamento. Tem que haver um diálogo. Não é, eu e você precisa entender que não é a teologia, a palavra do Senhor, ela nos orienta. Se nós observar no versículo 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha que as Escrituras estão orientando. Olha aqui a palavra do Senhor, mas aos outros digo eu, não o Senhor. No versículo 12, se algum irmão tem mulher descrente, a gente vai falar semana que vem, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Examinando a palavra do Senhor, examinando as Escrituras, nós vamos entender qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa família. Nós precisamos meditar, nós precisamos ter o entendimento sobre esse ensinamento que hoje nós encerramos, compreendendo o que é o ensinamento que Paulo está orientando a todos nós em relação ao nosso casamento. Acontecia na igreja de Corinto e tem acontecido nos dias atuais. E poucas pessoas dão crédito numa mensagem dessa. Poucas pessoas valorizam uma pregação dessa expositiva. Por quê? Porque as pessoas não querem entender, não querem aprender a palavra de Deus. Fique em pé. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai que estás no céu. Damos graças ao Senhor por este dia. Damos graças ao Senhor por esta oportunidade. Damos graças ao Senhor, Pai, por este privilégio na sua presença, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai, para juntos te adorar, para juntos glorificar, para juntos exaltar, bendizer o nome, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu apresento esta vida, eu apresento esta família, eu apresento este lar, este casamento, Pai, que o Senhor venha ter de misericórdia, que o Senhor venha ter de compaixão, que o Senhor, Pai querido, muda a nossa mente, Pai. Nós precisamos ter a mente do Senhor, nós precisamos ter o entendimento da sua palavra, e nós oramos, nós suplicamos, nós pedimos misericórdia, nós pedimos compaixão, nós pedimos piedade, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio, Senhor, na vitória, eu creio, Pai. Eu apresento esta pessoa, Senhor, que talvez é viúvo, Pai, e que pode aconselhar, pode ajudar, Pai, essa pessoa que é solteiro, que precisa ter o entendimento da sua palavra, esta pessoa que é casada, Senhor, precisa entender, compreender, Senhor, as suas Escrituras, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, nós sabemos, Pai querido, que a sua palavra é poderosa, a sua palavra é que transforma, Senhor. Não é a nossa retórica, Senhor, não é o nosso falar, não, Pai, é o Espírito Santo que pode mudar, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que muda, Pai. Por isso nós oramos
oramos, nós suplicamos, nós pedimos, Pai, a misericórdia do Senhor, crendo na vitória, crendo no milagre, crendo, Senhor, na transformação do Senhor. Pai, leva esse povo em paz, em segurança, cuida, protege, guarda, Senhor, livra, continue ajudando, cuidando, protegendo, Pai, ajudando esta vida, esta pessoa que necessita e precisa, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leve esta vida em paz, leve em segurança, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém.